Muitíssimo boa noite, time Pendata, boa noite, Leozeira, boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Mr. Jonathan, boa noite, galera, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam aí ansiosos para mais uma live do Chora PDI e vamos acompanhar que vai ser muito top hoje. Que isso, hein, Leozão? Você tá fazendo aula, né? Não é possível, Exatamente, cara. aprendendo com os melhores, né, cara? Aqui, ó, tem o melhor professor aqui do meu lado aqui, ó. Opa. Caramba, velho, eu chego aqui, eu fico sem jeito, só sei dar boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, você chega com uma apresentação dessa, sem jeito, assim você me quebra. Bom, gente, bora lá. Mais uma live do Chora PDI, a parte 2 de como enviar e-mails automatizados e personalizados, tá bom? Vamos dar aqueles 5 minutinhos para a galera que não chegou a entrar, e se não vier mais ninguém, a gente manda pau que hoje a live vai ser um pouquinho longa, viu, gente? Hoje eu trouxe um formato um pouco diferente das outras vezes, e a ideia é a gente explorar o máximo possível o pensamento no momento de formatar uma solução para resolver um problema, né? Geralmente a gente já chega aqui com uma solução pronta, testada e replica para vocês, mas hoje eu quero que a gente se atente muito nesse processo de construção de uma solução, tá bom? Então eu trouxe hoje uma premissa, um problema que envolve a geração de e-mails personalizados e automatizados para que a gente resolva este problema, tá bom? E como é de praxe, vamos começar com os boa noites, Léo? Vamos começar com os boa noites aí. Bora lá? Bora lá. Augusto. Muito boa noite, Augusto. O Augusto foi o primeiro hoje, ó, 7h20 da noite, ele já estava dando o nosso boa noite aqui. Então, parabéns, Augusto, foi o primeiro a chegar, espero que seja o último a sair, hein? Exatamente. Ó, tem um boa noite aqui também da Pendata, boa noite, Pendata. Diegão, boa noite, espero que vocês estejam tendo uma maravilhosa segunda-feira. Boa noite, Diegão. Clebão tá aí com a gente, postou um videozinho no YouTube. Eu vi. Top também, já vai estar com um canalzinho aí produzindo conteúdo, hein, Clebão? Pensou? Clebão tá voando, hein? Mais um aí para produzir conteúdo sobre Pentarro. E se quiser produzir, precisar de ajuda, cara, tamo junto aí sempre para agregar um com o outro, tá bom? Muito boa noite para a nossa parceira, Cíntia, que tá toda a live aí com a gente, tá sempre trocando ideia, né, Cíntia? LinkedIn, Instagram, no grupo. Mister, acho que poderia até ser um papo bacana mais pra frente, a gente trocar uma ideia com a Cíntia, fazer uma live com ela de mulheres no BI. O que você acha? Cara, interessantíssimo. Aí, Cíntia, tá aí o convite, ó. Eu acho que seria muito bacana mesmo, Léo. Muito bacana. Eu, particularmente, não tive o privilégio de trabalhar com tantas mulheres assim na área de dados, mas eu tava trocando uma ideia lá com o Rodolfo e eu falei, cara, quando você encontra uma mulher na área de dados, ela dá um pau em muito homem, velho, porque elas são muito mais organizadas, elas tendem muito mais a prestar atenção no negócio do que em tecnologia, então isso traz uma visão que até então não é comum nos ambientes em que eu trabalhei, pelo menos. Não sei você. Top. É isso mesmo. Mulher arregaça na multitarefa, né, cara? O homem é monolítico. Eu falo pra minha esposa que homem tá andando, se ele começar a mascar chiclete, cai no chão. Exatamente. Boa noite, Afonso, tá sempre aí com a gente também. Boa noite pro Rodrigão, Ricardo. Afonso. Ó, o Afonso já mandou o papo aí, ó, já deixa o like. Eu espero que no mínimo, no final da live, a gente tenha o mesmo número de pessoas e de likes. Pelo menos, hein? Porque tem uma galera que vai saindo durante a live, tá bom? Exatamente. Boa noite pro Luiz, o Jefferson tá com a gente aí mais uma vez, o Leonardo. Boa noite, Wellington Ribeiro. Ó, o Lucas, Clebão aí falando que tamo junto sempre. O Jorge, muito boa noite, Jorge. Seria top essa live com a Cíntia, hein? Seria não, será. O convite tá feito, Cíntia, depois eu te chamo aí pra gente acertar todos os detalhes. Bom, gente, esperar mais 2 minutinhos pra galera entrar. E só para avisar vocês que ao fim da live a gente vai dar um overview sobre o curso Analytics com o Pentarro, tá? Eu e o Léo já montamos todo o esqueleto de conteúdo que será transmitido durante esse treinamento. Eu não gosto muito de utilizar a palavra curso, né? Porque parece que a gente é professor. Na verdade, nós somos apenas profissionais compartilhando
conhecimentos e experiência. Então, gosto muito de me referir a treinamento. Então, esse treinamento de Analytics com o Pental já está com o conteúdo completamente definido. E assim que a gente acabar o Chora PDI, nós vamos passar para vocês, tá bom? Dar uma pincelada. É claro que até a data de lançamento nós ainda definiremos alguns detalhes, mas como vocês puderam ver ali, quem me acompanha no Instagram, a gente vai fazer um evento chamado Pentarro Day, e no Pentarro Day nós vamos passar todo o conteúdo que vai ser visto no curso, né? Aliás, no treinamento. E somente quem participar do Pentarro Day terá a oportunidade de participar dessa primeira turma, tá? Outro aviso que talvez seja interessante é que nós vamos abrir 10 vagas para pessoas que estão desempregadas e já trabalham na área de dados ou querem iniciar na área de dados, tá bom? Então nós vamos abrir 10 vagas para pessoas que estão buscando uma recolocação profissional. Se vocês conhecerem alguém que esteja nesta condição, pode falar com a gente, fala para ela adicionar a gente no Instagram, no LinkedIn e nos chamar, tá bom? A gente vai definir o método mais justo de escolher quem serão essas 10 pessoas. O Wellington mandou um comentário aqui, galera da Pendata, poderia fazer um vídeo ou live usando o Pentarro para um projeto de Data Engineer futuramente? Claro que sim, Wellington, com certeza, cara. Ideias são sempre bem-vindas e a gente está buscando cobrir todas as partes da área de dados, né? Então a ideia é que mais para frente a gente entre muito forte também nessa parte conceitual. Então a gente vai falar muito de Data Driven, Data Literacy, como usar dados estrategicamente na sua empresa. Se sua empresa não tem nenhum departamento de dados, o que você pode fazer para convencer o seu gestor ou o seu gerente ou a sua diretoria a implantar já um departamento de dados, uma área de BI, e também vamos começar a evoluir dessa parte de Business Intelligence para a área de engenharia de dados e ciência de dados, tá bom? O Wellington falou, tô desempregado e não sou da área. Show de bola, Wellington. Não sei se você já é uma conexão nossa no LinkedIn. Se você não é ainda, adiciona a gente lá que a gente vai trocar uma ideia com você. Tá bom? Exatamente. Bom, bora lá. Chega de papo fiado e vamos para o conteúdo. Na live passada, nós falamos tudo sobre os steps de e-mail aqui no Pentarro Data Integration. Então, nós falamos sobre os 3 steps, que é o get mails from... Como é o nome mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Get email... From input, alguma coisa assim, né? Input, alguma coisa assim. Bom, extrair e-mails do seu servidor de e-mail. Nós vimos também o step de e-mail a escopo de transformação. E nós vimos o step e-mail a escopo de job. E mostramos ali as principais diferenças entre eles. Hoje nós trazemos uma proposta um pouco diferente, né? Na live passada, nós mostramos como enviar e-mails utilizando o PDI, e hoje nós vamos falar como criar e-mails personalizados utilizando o Pentarro Data Integration. E para que a gente pudesse fazer isso de uma forma um pouco mais intuitiva e contextualizada, eu trouxe um problema para que a gente possa resolver e pensar nessa solução da melhor forma possível, tá bom? Então, o que vai acontecer hoje? Qual é o problema que nós buscamos resolver? Bom, imagine que você trabalha com automação e BI em uma área de marketing. E a sua empresa é uma empresa grande, ela tem os departamentos muito bem estruturados. Então, ela tem um departamento de engenharia de dados, ela tem um departamento de ciência de dados e ela tem um departamento de BI. Por consequência, você atua diretamente numa squad que atende o departamento de marketing, tá bom? Mas você faz parte do time de BI, aquele conceito de squads. E chega uma demanda para você que a equipe de marketing, eles estão fazendo uma campanha onde eles querem enviar tickets e promoções para clientes com base no seu histórico de compra. Com isso, a equipe de cientistas de dados ficaram responsáveis por criar um modelo e através desse modelo eles diriam para vocês quais são os produtos mais prováveis que esses clientes poderiam adquirir com base no seu histórico de compra. Então, o que o time de ciência de dados entregou foi um depara contendo o ID do cliente
e o ID do produto em que ele tem uma maior propensão de compra, tá bom? E para que a gente pudesse ilustrar esta situação, eu criei uma base de dados em Excel mesmo, extremamente simples, onde nós temos um banco de dados de clientes, nós temos um banco de dados de produtos e nós temos um banco de dados simulando esse depara que seria enviado pelo time de cientistas de dados. Então, dito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a montar um meu pipeline para resolver este problema, tá bom? Então, vamos ao PDI. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E caso vocês não estejam enxergando, vocês me avisem aí, tá bom? Vocês sabem que eu e o Léo, a gente já está acostumado a explicar as coisas umas 1000 vezes, porque depois a gente descobre que não estava compartilhando. Bom, bora lá. O meu PDI já está aqui. Eu vou passar a telinha aqui do broadcast para a tela de baixo. Geralmente eu deixo aqui desse lado, mas eu joguei aqui embaixo hoje porque a pilha do meu teclado acabou, tá bom? Espero que todos estejam conseguindo ter uma boa visualização do meu PDI. E vamos lá. Bom, nós já temos qual é o problema que nós temos que resolver. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estruturar um job para isso, uma tarefa, se a gente for para pensar, um pouco complexas, e provavelmente a gente vai precisar de utilizar mais de uma transformação. Então, o ideal é que a gente utilize um job, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um job. Você pode dar o seu Ctrl Alt N, a criação do seu job. Eu já vou salvar esse job. E aqui em lives, eu vou na live 6, onde eu já tenho alguns arquivos nessa pasta e logo eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho nesses arquivos, tá bom? Então eu vou colocar aqui como job principal. Maravilha, já tenho meu job criado e como vocês sabem, a primeira coisa é adicionar o start e o success. Start. Success. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí no chat que depois eu olho, tá bom, gente? Eu tô partindo do princípio que todo mundo aqui tá acompanhando o Chora PDI, então eu não vou me alongar sobre a explicação dos steps que nós já vimos, ok? Então agora eu vou adicionar uma transformação. E eu vou adicionar um outro job. Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, eu ainda não construí nenhum pipeline de exemplo para construir ele, tá bom? Eu estou fazendo a primeira vez ele agora, então a ideia é que a gente realmente construa ele juntos. Por que eu montei essa estrutura de dados? Porque nessa primeira transformação, a minha tarefa, na minha cabeça, da forma como eu estruturei essa solução, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar e fazer carregar a minha base de dados. Por quê? Porque eu quero que no meu job ele execute linha a linha. E isso nós vimos na aula de variáveis, tá bom? E mais para frente eu vou explicar o porquê que eu vou fazer isso. Então, essa primeira transformação, o que eu vou fazer é pegar o ID do meu cliente. O ID não, vou pegar todas as informações do meu cliente. Então, vou colocar aqui get customer. Ok, vou dar um ok, vou ligar através de hopes. E aqui eu já vou criar essa transformação. Get. Ok. Nessa transformação, eu vou fazer o load da minha base de dados de clientes, tá bom? Então vamos adicionar um Excel input, que como eu disse para vocês, a função do Excel aqui é demonstrar como se fosse uma base de dados. Dentro de uma empresa vai ser uma base de dados, mas aqui, para agilizar o processo, eu coloquei um Excel. Mas funcionaria perfeitamente se a gente estivesse falando de um banco de dados, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o tipo para XLSX, e aí eu vou pesquisar o arquivo que eu quero carregar. O arquivo que eu quero carregar é esse database, como vocês podem ver, tá bom? Então, eu seleciono ele 2 vezes e clico aqui em Add. Maravilha. Após isso, eu venho na aba de Sheets e seleciono a aba que eu quero carregar. Como vocês podem ver, aqui eu tenho 3 abas diferentes. A aba de cliente, que retrata como se fosse uma base de dados de clientes. Eu tenho a aba de produtos, que é como se fosse um banco de produtos ou uma tabela de produtos.
E aqui eu tenho os interesses, que é aquele depara que o meu cientista de dados me deu com base no modelo que foi criado, tá bom? Então eu quero carregar minha base de clientes. Uma vez selecionado, eu posso vir aqui em Fields e Get Fields from Header Now, tá bom? Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai carregar os campos com base no nome de suas colunas. Se eu der um preview, nós podemos ver quais são esses dados. E aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho simplesmente 4 campos. O campo ID, o campo nome, o campo sobrenome e o campo e-mail. Eu poderia ter diversos outros campos, como a data de aniversário, para enviar isso em períodos promocionais, mas o fato é que, para esse problema específico, eu estou desconsiderando a data de aniversário. Eu quero pegar todo o meu histórico de clientes, todo, né, porque eles são só 10 registros, e enviar promoções personalizadas com base no seu histórico de compra, que foi apontado pelo modelo criado pela área de ciência de dados. Então, maravilha, nós já temos todos os campos prontos, e aqui eu vou ajustar o ID para inteiro, tá bom? Porque, como ele é nosso campo-chave, não faz sentido que ele seja um number. Maravilha. Tudo correto, posso dar um OK. Agora, eu vou adicionar o campo copy rows to result. Por que eu quero adicionar esse campo? Esse step, aliás. Eu quero ser capaz de passar ele para dentro do meu job. E eu quero fazer isso linha a linha. Então, eu quero pegar cliente por cliente e rodar o job inteiro somente com aquele cliente, tá bom? Porque eu vou precisar fazer algumas formatações e envio de e-mail. Quando a gente fala de envio de e-mail personalizado, é muito interessante que a gente utilize essa estrutura, tá bom? Então, nada mais estou fazendo do que copiando isso daqui para a memória da minha aplicação, tá bom? Vou voltar no job principal. A gente vê que o próximo step que eu preciso configurar é o job. Mas antes eu já vou apontar para essa transformação que eu criei. Downloads. Maravilha. Ó, coloquei até com Z ali. Mas não tem problema. Posso clicar em OK. Maravilha. A segunda coisa que eu preciso fazer agora é abrir esse job e configurar ele para executar uma linha de cada vez. Então eu posso checar esse campo aqui. Execute every input row, tá bom? Então eu posso dar um OK porque eu ainda não tenho o meu job criado e é o que nós vamos fazer agora. Então quem estiver me acompanhando pode apertar a tecla Ctrl Alt N para criar um novo job. Nesse novo job eu já vou adicionar 2 campos, que é o de Start e Success. Gente, eu estou falando rápido para não deixar a live tão longa, mas vocês falarem assim, Jonathan, bota o pé no freio um pouquinho, eu vou mais devagar, tá bom? Sem crise. E aí eu vou salvar esse... Oi? Qualquer coisa eu aviso você, mano. Pode ir lá. Fechou, Leozão. Esse outro job, eu vou chamar ele como job secundário. Okay? Maravilha. Primeira coisa que eu preciso fazer nesse job é pegar os campos que eu criei naquela outra transformação. Então, para isso, eu vou criar uma nova transformação. Posso dar um Ctrl N aqui para criar essa transformação. E se daquela vez nós utilizamos o campo Copy Rows to Result, dessa vez nós vamos utilizar o step Get Rows from Result. Ok? Maravilha. Lá eu não precisei especificar quais eram os campos que eu estava mandando. Então ele assume que tudo que está vindo no fluxo de dados ele está armazenando em memória. Porém, quando eu utilizo Get Rows from Result, eu preciso informar quais campos são esses. E o tipo, tá bom? Isso é muito importante. Então aqui eu vou colocar o ID, nome, sobrenome, e-mail. E no tipo, eu vou definir como integer, string, string. Maravilha.
Aqui, pessoal, já posso salvar essa transformação como... lá eu coloquei como get customers, né? Deveria ser set customer, mas vamos lá. Aqui eu vou utilizar como define variables, porque a partir do momento que eu pegar esses campos, eu já vou jogar ele para dentro de variáveis. Então aqui eu posso definir como set variables. Todo mundo comigo? Maravilha. Uma vez que eu conectei esses dois campos, eu posso vir aqui e obter campos. Ô, Mister, Maravilha. Oi. o Kleber mandou uma pergunta aqui sobre copy rows, Uhum. só pra gente não fugir da linha aqui. Ele Aham. perguntou assim, uma pergunta sobre o uso do copy rows to result. É possível copiar um resultado incluindo este step após um step de output? Sim, é possível sim, Kleber. O copy rows ele também é um step de output. Então, embora o nome, por exemplo, dos steps de output seja output, o fluxo de dados continua, tá bom? Então, você pode incluir outros steps após um step de output. Fechou? Show. Maravilha. Então, aqui nós já definimos as variáveis, tá bom? Pode ver que todas elas possuem o mesmo nome da coluna, porém, todas estão em maiúsculas. Aqui eu vou deixar como válido no job raiz, mas eu poderia alterar, aliás, vou alterar aqui para deixar válido na Java Virtual Machine inteira, tá bom? Mas eu poderia escolher aquele outro nível, como nós conversamos na aula de variáveis. Vou checar em OK e aqui ele vai me dar aquele aviso de que a gente não pode criar uma variável e utilizar essa variável na mesma transformação. Então é por isso que eu criei uma transformação para criar esta variável, tá bom? No nosso job, eu setei aquele campo para executar uma linha de cada vez, justamente porque quando a gente vai utilizar variáveis, a gente não pode enviar um fluxo de dados para ele, tá bom? A gente precisa enviar... o campo variável ele só aceita um valor de cada vez. Então a gente não poderia jogar um fluxo de dados inteiro para ele, tá? Então uma vez que eu já tenho a minha transformação definida, eu vou aqui configurar ela. Loads. Que rolê, né? Devia ter deixado numa pastinha mais fácil. Ok. Maravilha. Maravilha. Agora, o que eu preciso fazer? Eu já tenho aqui, eu estou partindo do princípio que eu já estou utilizando os dados do meu cadastro de clientes. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer agora é criar uma transformação onde eu vou pegar quais são os produtos recomendados para cada tipo de cliente. Porque se eu estou falando de enviar um e-mail personalizado para cada tipo de cliente, aqui, uma vez que eu já tenho cliente, eu preciso entender e pegar quais são os produtos recomendados para ele. Então, eu vou adicionar uma nova transformação aqui, onde eu vou pegar os produtos recomendados para o meu cliente. Okay? E vou criar uma transformação com esse nome. Maravilha. Já vou configurar aqui no meu job secundário para abrir essa transformação, tá? Maravilha. Agora aqui dentro de Get Products, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a base de dados de produtos recomendados. Então, eu vou adicionar um Excel Input, lembrando que minha base está em Excel, mas poderia ser um banco de dados, um CSV, ou qualquer outro tipo de input de dados, tá bom? E aqui eu vou configurar novamente aquele input. Não se esqueçam de mudar, caso vocês estejam me acompanhando, para XLSX, tá bom? Que foi a extensão que eu criei o meu arquivo. Base, vou adicionar esse cara. Em Sheets faço aquele mesmo processo, só que agora eu vou pegar os meus interesses, que é a aba
de arquivos onde contém os dados que o meu cientista de dados me enviou. Então, são as recomendações dos produtos que cada cliente vai comprar, ok? Aqui eu posso dar um get fields, e aqui a gente vê que ele só tem 2 colunas. Por quê? Porque ele é realmente um depara de ID do cliente e o produto recomendado. O ID do cliente e o produto recomendado. Esse arquivo ele poderia ter alguns campos adicionais a mais, tá bom? Se o cientista de dados, por exemplo, tivesse fornecido um percentual de desconto onde, de acordo com o modelo dele, ele estaria mais propenso ainda a adquirir o meu produto, esse campo poderia estar carregado aqui e eu enviar num e-mail um cupom de desconto, um percentual de desconto personalizado para cada tipo de produto. Mas o meu cientista de dados ele só me enviou um depara de ID cliente e ID produto. Então, essas são as 2 colunas que nós temos aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer é formatar ambas para number, pois elas são campos chaves, tá bom? Para number não, para integer, pois são campos chaves. Então, uma vez que eu alterei o tipo de dado, eu posso dar um preview novamente e ver que está tudo ok. Batendo o olho rapidamente aqui, nós notamos que cada cliente possui 2 produtos recomendados para ele, tá bom? Isso é para ser um pouquinho mais didático, mas poderiam ser 5, 10, 20. Para o e-mail, 20 eu já acho um pouco extenso, mas poderiam ser entre 5 e 10 produtos ali, que seria um template de e-mail bacana, tá? Então, rapidamente, nós podemos ver que cada cliente vai receber um e-mail com recomendação de compra de 2 produtos. Posso clicar aqui em OK. Maravilha. Aqui eu já tenho a minha base de dados de interesses. Agora, Jonathan, tá bom, mas o que você vai fazer com esse ID, cara? Calma, vamos lá, vou explicar para vocês agora. Uma vez que eu já tenho os meus interesses, eu posso agir de 2 formas diferentes. Eu posso configurar não, eu posso relacionar com a minha base de produtos para pegar as informações de produtos, como o nome do produto, o valor e a imagem, ou antes, o que é mais importante, eu posso filtrar pelo ID do cliente que está passando nesse momento, o que é muito mais importante, certo? Porque dessa forma eu evito de fazer um join que vai trazer uma quantidade enorme de registros, tá bom? Então, para fazer isso, nós poderíamos fazer de 2 formas diferentes. A primeira forma, eu poderia pegar, por exemplo, o step getVariables. Na verdade, gente, há diversas formas de fazer aqui, tá bom? Eu poderia pegar o getVariables e pegar as variáveis que eu criei no step anterior. Eu poderia utilizar o modify do JavaScript para pegar essas variáveis. Poderia jogar isso num filtro, tá bom? Então, tem várias formas diferentes de se fazer. Espero que vocês estejam entendendo o rumo que eu estou tomando. Caso não, o Léo tá de olho aí em possíveis perguntas, ok? Então, ó, você pode ver que tem diversas formas que eu poderia fazer isso, tá? Então, a forma que eu vou fazer é utilizar o getVariables para dar mais transparência ao processo. Show de bola. Uma vez que eu peguei o getVariable, eu vou carregar as minhas variáveis. Se eu der um getVariable aqui e sair procurando as minhas variáveis, as chances são que eu não vou encontrar elas, tá bom? Isso por quê? Porque como eu ainda não executei a minha transformação, elas ainda não foram criadas, tá bom? E isso é super normal. Então o que eu vou fazer aqui é digitar o nome delas aqui e o caminho delas, que é esse cifrão e colchetes, que é a forma que eu acesso as variáveis, tá bom? Então eu posso apagar tudo que eu dei aqui no getVariables e eu vou adicioná-las manualmente. Ok. Para isso eu vou dividir minha tela, só para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Dessa forma fica mais fácil de visualizar todo o processo. Ó, então aqui eu tenho a minha variável ID. Para acessar essa variável eu vou colocar o cifrão, abro e fecho chaves e aqui dentro eu coloco ID em maiúsculo. Em name eu vou deixar como ID e eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros campos. Se eu quiser pegar e colar, posso. Tá bom? Aqui você até poderia alterar o nome, porque ele considera o valor da variável.
Mas se você fizer isso, as chances são que você vai acabar se perdendo. Então sempre mantenha o mesmo nome no get variables do nome que você setou no set variables, tá bom? Então eu vou fazer essa mesma coisa. Alterar. Nome. Gente, quando eu for executar essa transformação, ela vai ser aquela que, se der sucesso logo de cara, a gente fica surpreso e vai começar a investigar se tem alguma coisa errada. Porque geralmente, num processo de criação de transformação, cada passo que eu vou fazendo, eu já vou executando para testar, tá bom? Mas como a gente está em live, eu vou fazer tudo de uma vez e depois a gente vem corrigindo todos os erros. Então aqui eu posso dar um OK. Maravilha. Aqui, agora o que eu preciso fazer, eu vou dar um sort rows. Por que você vai usar o sort rows? Porque eu vou usar esses caras para relacionar com a minha variável. Então, como o campo que eu quero usar de chave aqui é o ID do cliente, eu vou ordenar por ele, certo? Isso daí, sem surpresa, temos vídeo no canal falando sobre a necessidade de se utilizar o sort rows quando utilizamos step merge join, então, sucesso. Isso daqui também teria várias outras formas de serem feitas, tá, gente? Maravilha. Agora eu vou adicionar o step merge join e vou relacionar esses dois caras. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu cliente, que está na vez dele lá no job, então ele vai passar cliente por cliente, e aqui eu vou pegar somente os produtos desse cliente, tá bom? Então, de um lado eu seleciono o sort rows, e do outro eu seleciono o get variables. Aqui eu vou deixar o inner join, porque eu garanto que as chaves estão iguais e é exatamente esses os casos que eu quero, tá? Então vamos deixar o ID do cliente, chaveando o ID, que também refere-se aos clientes, ok? Posso dar um OK, e aqui ele especifica a necessidade de ordenar os campos antes de utilizar o merge join, tá? Maravilha. Se tudo der certo, nesse passo, a gente espera que a gente tenha os dados de cadastro do cliente unificado com os dados de produto do cliente. Mas nesse caso, a gente só vai estar pegando o ID por enquanto, tá bom? Então, o próximo passo que eu quero pegar são as informações do produto. Aqui na saída eu vou ter os dados de cliente com o produto, e agora com o ID do produto somente, e agora eu vou utilizar esse ID do produto e cruzar com os dados do produto. Então eu vou configurar como produtos. Vou fazer esse mesmo processo, ó, já está como database, só que eu vou alterar o sheets para pegar a minha base de produtos. E aqui eu vou recarregar também os campos. Maravilha, se eu der um preview, podemos ver quais são os campos que nós temos na base de produtos. Então nós temos o campo ID, nós temos o campo nome, que seria o nome do produto, o preço do produto e a imagem do produto. Como vocês podem ver, as imagens são todas URLs, tá bom? Isso é o que acontece numa arquitetura normal de um e-commerce, por exemplo. Todos os e-mails que são enviados, os e-mails marketing, as imagens estão armazenadas no servidor do site ou daquela aplicação da empresa. Então, quando carregam as imagens, elas têm uma URL que manda a requisição para o servidor e depois recebe a resposta e faz o load dessa imagem no seu e-mail. Tá bom? Se você verificar, se você tentar abrir um e-mail sem internet, ele não vai carregar as imagens. Exceto o Gmail, que usa um cache desgraçado. Então, se ele carregou em algum momento, pode ser que ele abra as imagens. Mas em via de regra, sem internet, as imagens não irão aparecer. Tá bom? Precisamos ajustar aqui o campo ID, porque ele veio também como number. Ok. O nome eu vou deixar como string, o preço eu vou deixar como number. Aliás, preço acho que é bom a gente formatar também, né, gente?
Vamos formatar o preço. Um ponto aqui. Vamos ver se deu jeito. Maravilha. Aqui é realmente o valor, ok? Podemos dar um ok agora. E maravilha. Da mesma forma como nós precisamos ordenar o campo-chave aqui ao sair de interesse, nós precisamos ordenar produtos pelo campo-chave também. E novamente ordenar a saída do campo Merge Join. Então nós vamos adicionar 2 novos campos Sort Rows. Outro dia alguém perguntou ou pediu um vídeo mostrando como fazer Merge Joins alinhados. E é exatamente assim que a gente faz, tá, gente? Geralmente é um merge indo para o merge rows, é um merge indo para o sort rows, volta para o merge rows, sai para o sort rows, então ele fica aquela cascata de sort rows e merge join, tá bom? Ô, Mister, tem até uma pergunta vinculada a isso, que o Lucas Dias colocou aqui, ó. Ele falou assim, ó, dependendo da base de dados, aplicar um script SQL left, inner, join, temos um tempo de processamento absurdo. Trabalhando com merge, joins e sort rows, conseguimos minimizar sem a ocorrência de erros? Sim, nós conseguimos sim, Lucas. Eu só abro um parênteses aqui, porque é muito importante que você utilize o sort rows, tá bom? Mesmo que você estiver utilizando bancos de dados, por exemplo, na entrada, eu não recomendo que você utilize o order by, por exemplo, do próprio SQL nas bases, tá bom? Porque pode ser que a forma como a ordenação de dados ocorre, isso depende da versão do banco de dados, do tipo de banco de dados. Então é muito importante que você sempre utilize o sort rows. E o merge join ele é muito mais rápido pela forma como ele faz esse join, né? Eu já expliquei ele num vídeo, mas basicamente a necessidade de se utilizar o sort rows é porque ele ordena todos os dados e aí ele faz a comparação do campo da esquerda com o campo da direita. Quando o campo da direita muda, ele já vai para a próxima linha do campo da esquerda, diferente do SQL que faz a leitura da base inteira, né? Então a gente não precisa fazer essa ordenação, tá bom? Mas o ganho é muito grande, sim. Show de bola, Mister. Então vamos ordenar novamente a saída desse arquivo pelos campos chaves, e o campo chave dessa vez é o meu ID de produto. Vamos deletar todos os outros, ID de produto, e aqui embaixo a mesma coisa, vai ser somente o ID, porque é a base de produtos. Vamos jogar novamente um merge join. Aqui, gente, eu sempre costumo colocar no step o tipo de join que eu estou fazendo, tá bom? Então, como eu estou fazendo inner, eu vou colocar inner. Eu também tenho um pouco de toque, então eu não gosto de ver esses steps com 2 ou 3 na frente. Geralmente eu apago e coloco espaço, mas como eu estou em live, eu não vou fazer isso não. Maravilha, aqui vamos pegar todos os campos para ver quais são as chaves que iremos utilizar. Então, do lado esquerdo, nós iremos utilizar o ID do produto e do lado direito, o campo ID. Maravilha. Agora eu vou adicionar um dummy, somente para dar transparência ao processo, tá bom? Cara, é muito chato, difícil trabalhar com variável porque a gente não consegue testar o script, né? Se eu executar aqui, por exemplo, vocês vão ver que vai dar erro porque eu não criei as variáveis, né? Então ele vai ocorrer um erro, as variáveis não foram setadas nos outros steps. Então a gente tem que rodar tudo de uma vez, a gente não consegue ir rodando passo a passo. Mas se tudo deu certo, o que nós teremos aqui é dois registros contando somente um cliente, tá bom? Então nós vamos ter dois registros, um para cada produto, mas para o mesmo cliente. Feito isso, eu vou testar o meu job. Deixa eu fechar aqui para ver se eu configurei corretamente. E vamos rodar esse cara para ver se dá bom. Cruzem os dedos. Espero que eu tenha configurado tudo certinho. Falta esse job aqui, que é o job secundário.
Maravilha, gente. Tudo configurado, tudo bonito. Vamos executar. Se tudo der certo, nada vai dar errado. Ó, apareceu um erro aqui. Vamos ler logo para ver se a gente identifica onde ocorreu. Como a gente pode ver, o log está ajudando bastante. Olha, ele está apontando que o erro ocorreu no merge join. O nome no sort rows deu erro. Ah, tá bom. Já sei o que aconteceu aqui. Como eu copiei o step de sort rows, provavelmente ele está apontando para um cara que não existe aqui no inner, tá bom? Ó, você pode ver que ele está apontando para o sort rows e para o get variables. Só que ele está recebendo dados do sort rows 2 e do sort rows 3. Então eu preciso fazer esse ajuste. Sempre que a gente faz alguma cópia de um step, a gente tem que lembrar de alterar esses caras, tá bom? Então posso dar um OK e executar novamente. Vamos ver. Provavelmente demora um pouquinho porque ele está rodando cliente a cliente. Então, nesse processo, ele está pegando todos os clientes aqui do Get Customers e aqui no meu job ele está executando cliente a cliente, tá bom? Maravilha, rodou com sucesso. E agora a gente chega na parte 2 desse vídeo. O que a gente precisa fazer nesse momento? Bom, vamos recapitular o que foi feito. Nós já carregamos os nossos clientes, nós cruzamos os nossos clientes com a base de interesse, cruzamos a base de interesse com a base de produtos, então agora nós temos os nossos clientes e quais os produtos são recomendados para ele. Agora o que nós precisamos é fazer a montagem do HTML que vai ser enviado de forma personalizada, tá bom? Eu quero compartilhar aqui com vocês um script que eu mesmo achei na internet, no JS Fiddle, nada se cria, tudo se copia, tá bom? Simplesmente digitei email template free JS Fiddle e procurei por um template que pudesse atender a nossa necessidade. No dia a dia, quem é responsável por dar esse e-mail, esse template de e-mail para vocês, é a equipe de desenvolvimento. Provavelmente a empresa já tem um template super bonitinho e muito bem feito, algo muito diferente do template que eu tenho aqui. Mas eu já lidei também com situações onde eu fui responsável por criar o template, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o template para... Peraí, stop screen. Para que vocês vejam o formato, tá bom? Maravilha, vocês estão vendo minha tela. Aqui no VS Code eu tenho todo o script desse template. Vocês vão ver que ele é extremamente simples, mas algo que eu chamo a atenção é que se você não está acostumado com HTML, quando a gente fala de template, é muito importante que a gente coloque todo o estilo do e-mail nas tags, tá bom? Porque a gente não vai ter um arquivo de CSS para onde apontar. A gente poderia ter, mas esse arquivo de CSS, assim como as imagens, estariam presentes em um servidor. Então, todo esse estilo seria carregado em tempo de execução. E isso acaba deixando o carregamento do e-mail mais lento, né? Quanto mais informações a gente precisa carregar, mais lento fica. Então, o ideal é que todo o estilo fique no e-mail e você carregue somente o necessário, que nesse caso são as imagens, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o template. Só um minutinho, deixa eu separar. Vocês estão vendo minha tela aí? Maravilha, a gente pode vir aqui em Downloads, Live 6, e aqui eu tenho o meu template. Tá vendo? Extremamente simples esse cara. Ele está carregando ainda, tá bom? Ele tem mais uma imagem ali em cima. Maravilha. Tá vendo? E qual que é a ideia desse template? Aqui em cima nós temos uma imagem ilustrando um gift card, que é um cartão presente com desconto. Nós temos aqui o campo onde nós substituiremos pelo nome do cliente. Aqui nós podemos incluir a data em que esse e-mail está sendo enviado. Aqui nós temos um texto, que esse sim será padrão para todos, mas nós poderíamos personalizar também, conforme eu falei na última live, então nós poderíamos colocar
um texto personalizado de acordo com um signo baseado na data de aniversário. Seria algo bem bacana, inclusive é uma estratégia de marketing que muitas empresas estão adotando, principalmente no Facebook, tá bom? E aqui nós temos onde ficarão as imagens do meu produto. Um ponto de atenção que eu quero mostrar para vocês é que esses caras aqui, eles vão ser carregados dinamicamente, o que significa que esses dois caras eu vou ter que construir eles em JavaScript dentro do PDI. Eu não vou simplesmente chumbar a imagem, porque eles vão ser dinâmicos, assim como o restante das informações também. Só como esses caras se repetem, de acordo com a quantidade de produtos, vou ter que fazer como se fosse um looping neles, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora é justamente utilizar o modifier JavaScript para criar esse bloco, tá bom? Todo mundo comigo aí? Temos perguntas, Léo? Tranquilo por enquanto. O pessoal tá pedindo os arquivos, hein? Tá bom, Depois os a gente arquivos fala aí mais vão do estar preço. disponíveis por apenas R$3,99, meus amigos. Tá barato, hein? Tá barato. Finalizando a live, a gente vai fazer um empacotadão e o Léo vai subir lá no nosso GitHub, tá bom? Com todas as referências. Exatamente. O que eu quero mostrar para vocês agora também é que no nossa última live, nós mostramos como enviar um e-mail, né? Então, eu já preparei aqui e coloquei esse mesmo template que eu desenvolvi aqui no step de e-mail para enviar para vocês verem como ele chega no meu Gmail, tá? Eu posso executar aqui, eu vou compartilhar a tela do meu Gmail com vocês. Ele deu um erro. Será que desativou o meu acesso a apps menos seguros? Vamos ver. Não, está ativado. Talvez as configurações aqui estejam diferentes. Gmail. Maravilha. Estranho. Antes da aula eu rodei e ele enviou bonitinho. Vamos tentar novamente. Pode ser que seja alguma indisponibilidade também no Gmail. Qual a chance, né? É o Gmail. Era o Gmail mesmo. Maravilha, gente. Eu vou abrir aqui a tela com vocês para que vocês possam ver, tá bom? Então, olha só como esse e-mail vai ficar formatado aqui no meu e-mail. Olha só que bonitinho. Tá bom? Você pode ver que ele ficou exatamente da forma que nós criamos no template. Inclusive com botões que funcionam, tá bom? Eu não defini as URLs aqui dos botões, mas funcionam. Então, no meu produto, por exemplo, eu poderia ter uma URL que enviaria direto para o carrinho do e-commerce com o produto já adicionado. Tá? Então, vamos voltar lá. Maravilha. Agora, então, como eu disse para vocês, nós precisamos adicionar o JavaScript responsável por fazer o load das imagens, né? Então, eu vou adicionar o step aqui de modifier de JavaScript. Eu adoro esse step, cara. Ele é um step coringa, meu. Dá pra fazer muita coisa com ele. Já dizia nosso querido Bossa. Tá. Jonathan, o que eu vou colocar aqui, cara? Eu não manjo nada de HTML. Bom, eu vou falar para vocês, meus jovens gafanhotos. A gente precisa identificar no nosso template qual é a área que faz o carregamento das imagens, tá bom? Aqui nós vemos a estrutura totalmente de table. E aqui, como a gente pode ver, existem algumas imagens, tá? Se eu olhar lá no nosso template, eu vou ver que tem 3 imagens carregadas aqui. Então, eu vou procurar aqui por essa palavra, preço. Ó, preço produto. Precisei nem olhar muito, já achei, tá vendo?
Então, é aqui que ele está carregando a minha imagem, tá? Então, eu vou subir nessa estrutura até identificar onde eu preciso fazer esse carregamento. Ó, pelo que eu posso ver, a imagem é carregada de acordo com essa tag TD aqui, ó. Tá vendo? Então, cada linha é carregada de acordo com o TR e cada coluna é de acordo com cada TD. Basicamente, o que isso quer dizer? Se eu quiser quebrar em diversas linhas diferentes, eu tenho que copiar nível de TR. Só que como aqui eu tenho apenas uma linha, eu vou deixar o TR e vou copiar apenas os TDs. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou copiar esse cara. Todo mundo comigo aí? Vou abrir o Spotify aqui sem querer. Maravilha, todo mundo comigo. E aí eu vou adicionar esses campos em uma variável aqui no JavaScript. Então, var td igual, e aqui dentro, antes de adicionar, é importante que eu me atente se por padrão, no HTML, ele está utilizando aspas simples ou apóstrofo, tá? Então eu posso ver que ele está usando apóstrofo em todas as tags. Por que isso é importante? Se eu não me atentar a isso, o script ele vai quebrar e vai dar um pau muito louco, que você vai demorar muito para achar. Então sempre tome atenção em relação a isso, tá? Então como lá eu estou usando apóstrofo, aqui eu vou utilizar aspas simples. Nossa, Jonathan, o script está vindo todo quebrado. Tá, cara, tá vindo todo quebrado. O que eu faço para arrumar aqui, geralmente, tá bom? Você pode ver que quando ele quebra a linha, ele já dá ruim, ó, já fica tudo cagado. Eu vou transformar esse bloco de código em um único registro, tá? Eu tenho um sitezinho aqui que eu uso para fazer esse trabalho para mim. Então, deixa eu só pegar ele aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Uhum. Maravilha. Espera aí que eu me perdi aqui nesse monte de janela. Maravilha. Então, eu simplesmente entro aqui nesse site, tá vendo? Text Fixer. Eu joguei no Google, foi o primeiro site que apareceu. Eu venho nesse bloco aqui e colo a tag que eu quero deixar em uma linha só, tá vendo? E aí eu clico no botão Remove Line Breaks. Clicando nesse cara, ele me gera o texto em uma única linha. Então eu posso vir aqui, copiar esse texto, ou clicar em Copy to Clipboard, voltar na minha transformação, voltar aqui na minha transformação e incluir ele aqui dentro. Oh! Maravilha, agora está numa linha, não está quebrando. Eu não posso esquecer de adicionar o ponto vírgula aqui no final, tá bom, gente? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar onde eu vou fazer a substituição dos dados, tá? Jonathan, por que você vai fazer a substituição dos dados? Aqui é onde eu altero o texto que está fixo no template pelo valor que está vindo na minha base de dados. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver que ele está fazendo o carregamento da imagem. Vocês estão vendo? Então, o que eu vou fazer é concatenar com o meu campo de imagem. Então, eu posso vir aqui, apagar essa URL, colocar aspas, aspas simples, mais, e incluir imagem aqui dentro. Certo? E o mesmo eu vou fazer para o nome do produto e preço. Vamos procurar esses caras aqui, ó. Preço, mesma coisa. Aspas, aspas, mais. Isso. Produto, aspas, aspas, mais. E agora? Eu fiz uma caquinha aqui, tá vendo? Eu tenho dois nomes diferentes. Um é o nome do cliente e o outro é o nome do produto. Eu poderia alterar isso daqui, mas afinal, eu vou alterar. Vamos fazer as coisas bonitinhas, né? Select Value. Já que essa live vai demorar e todo mundo tá ciente disso, vamos embora. Essa live aqui é para os fortes, gente. Tá bom? Os fracos vão abandonar. Vamos dar um ok. Só tá aumentando só. E vamos renomear esses caras. Onde eu tenho ID cliente, permanece ID cliente. Onde eu tenho ID produto, permanece ID produto. Esses caras aqui, como eu já utilizei eles para fazer o relacionamento, eu não preciso mais deles. Então, eu posso remover.
Aqui eu sei que é o ID do cliente. Então eu deixo como... Aliás, vamos remover esse cara aqui também, vai. Nome eu sei que é nome cliente. Sobrenome eu sei que é sobrenome, não precisa alterar. E-mail é e-mail. Esse ID eu vou remover também, porque eu sei que é o ID do produto. O nome underline 1 é o nome do produto. O preço é a imagem. Maravilha. Voltando para cá, nós precisamos alterar esses caras. Então, onde é preço? Ficou o preço. Onde eu ia deixar como nome 1, vira nome produto. Ok? Maravilha. Posso dar um get variables e ele adicionou o meu TD aqui, tá bom? Posso dar um OK. Maravilha, gente. Se eu tentar executar aqui, eu acho que ele já não dá erro, porque ele já deve ter uma variável alocada na memória, tá? Vamos fazer um teste. Mister, enquanto executa, tem uma perguntinha aqui do Juan. Não sei se assim se pronuncia. Você pode concatenar ambas as variáveis do JavaScript e ele botou um exemplo aqui. var1 mais espacinho var2. Podemos, Juan, podemos sim. Inclusive, nesse caso eu poderia concatenar, por exemplo, o nome e o sobrenome, que vem de dois campos diferentes do nosso fluxo de dados. Mas por e-mail, a gente não costuma utilizar esse nome e sobrenome, porque quando a gente utiliza só o nome, já fica um pouquinho mais íntimo, né? Inclusive, há um tempo atrás eu fiz um projeto mais para efeitos de aprendizagem mesmo, onde eu utilizava machine learning para definir um apelido baseado em um nome. Então, esse tipo de estratégia você fica mais íntimo do seu cliente, né? Então, se eu me chamo Jonathan, o cara pode me chamar de Jonathan, que é íntimo, ele pode me chamar de Jonathan Dantas Chagas, que não é íntimo, é uma relação, né, cliente-empresa, ou ele poderia me chamar de Joe, que é muito íntimo, né? Então, a gente poderia fazer essa concatenação, sim, tá bom? Se a gente vier aqui no Modifier de JavaScript, der um preview, maravilha, olha só como ficou, gente. Aqui, ele está concatenando daquela forma que eu falei, vem 2 registros por um único cliente, tá vendo? Então, por que vem 2 registros por um único cliente? Porque foi recomendado 2 produtos por cliente, então ele vai repetir o cliente. E aqui nós temos a nossa string. Você pode notar que aqui a string está aparecendo quebrada, mas não é que ela está quebrada, é que o PDI ele exibe uma determinada quantidade de caracteres no preview, tá bom? Maravilha. O próximo passo que a gente precisa fazer agora é dar um jeito de juntar esses dois registros numa linha só. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa jogar isso numa variável para usar a nível de e-mail. Lembra que eu comentei que a variável ela não permite que a gente envie mais de um valor para elas? Então a gente precisa transformar esses 2 registros em um só. E enquanto eu bebo água, eu gostaria que vocês pensassem como eu poderia fazer isso. Vamos exercitar aí a cabecinha de vocês. Você sabe me dizer como, Leozão? Mas não diga, não diga. Sei. Provavelmente você também já se deparou com esse tipo de situação, né? Já peguei situações bem parecidas. Padrão, né, Leozão? Padrão. Vamos deixar a galera responder, tá bom? Eu conto com vocês aí, vamos ver se alguém acerta. Se ninguém acertar, não tem problema nenhum, todos estamos aqui para aprender. Ó, e lembrem-se do que eu disse, hein? Ao fim da live, temos que ter pelo menos a mesma quantidade de pessoas com a mesma quantidade de likes. Ajude a Pendata a crescer. Alguém já respondeu aí, Leozão? Não, né? Oi? Ninguém respondeu? Ninguém respondeu ainda, hein? Bora, gente. Bora. Bora responder. Eu só vou dar continuidade quando alguém responder. Não importa se é errado. O importante é a gente matar a dúvida de vocês, tá bom? Deixa eu jogar esse carinha um pouquinho mais pra cá. Você viu que ninguém mais tá reclamando que não tá enxergando, né, Léo? A tela. Eu mudei a resolução e deu zoom 125. Temos uma resposta, ó. Usando um group by? Exatamente, Daniel. Exatamente. O que a gente vai fazer é justamente agrupar esses campos com base em sua similaridade, né? Então, os campos que são comuns serão agrupados.
Só que, geralmente, em funções de agrupamento, a gente utiliza a função sum, funções de agregação, né? Nós temos o sum, o AVG, valor mínimo e máximo. Como é que a gente vai fazer para agrupar um campo do tipo texto, cara? Ó, o Jefferson colocou aqui, ó. Usa Modify JavaScript de novo? Nope, Jefferson. O Modified JavaScript é importante nesse processo para que a gente monte a nossa string HTML, né? E a gente precisa jogar agora essa string numa variável. Só que para a gente jogar ele numa variável, a gente tem que jogar ele em uma linha única, né? Então, vamos seguir com a resposta do Daniel. É exatamente isso, Daniel. A gente pega o campo group by, o step group by, aliás. Quando eu falar campo, vocês podem entender como step, tá bom? Ó, gente, vocês podem ver que eu sou bem organizadinho, tá? As transformações do Léo são terríveis. Maravilha, conecto no meu group by. Mas antes disso, eu preciso selecionar alguns campos que não são relevantes mais para mim, que são esses campos aqui, ó. Nome do produto e o preço. Por que eu preciso remover esses caras? Porque eu não vou conseguir fazer um agrupamento utilizando campos diferentes. Eu preciso ter todos os campos comuns, tá bom? Então, aqui nós vamos pegar o select values e remover esses dois caras. Para remover as colunas, eu acredito que todos aqui já saibam. Então, só vou deixar os campos em comum, que é nome do cliente, sobrenome, e-mail. E aqui, por que eu vou remover o nome do produto, o preço e a imagem? Porque eu já tenho eles na minha string. Eu não preciso continuar com eles no meu fluxo de dados, tá bom? Eu poderia levar eles até e jogar no meu passo de e-mail, mas não teria sentido. E aqui eu mantenho o meu TD. Outra coisa que eu preciso fazer é, além de manter esses caras, colocar os campos que eu preciso remover aqui, tá? Então, os campos que eu vou remover é produto, preço, imagem. Maravilha. Vou executar esse cara e verificar se ele está trazendo somente os campos que precisamos. Temos mais uma questão, Mister. Jefferson apontou aqui. Pode usar o memory group by para não precisar de um sort rows antes do group by? Pode usar o que, Leozão? Um memory group by. Memory Group by. Cara, eu nunca utilizei esse step. Para dizer bem a verdade, eu nem sabia que ele existia. Memory Group. Olha só. Não, você já chegou a utilizar ele, Léo? Também não, nunca usei, mas eu já sabia que ele tinha já. Nossa, eu nunca Mas nunca utilizei esse cara. precisei utilizá-lo. Ah, ele fala que ele não necessita da ordenação para fazer o agrupamento, né? Então, provavelmente poderia, cara. Se a única diferença entre o Group By e o Memory Group By é que ele não precisa de ordenação, é inclusive uma ótima saída. Show, muito obrigado, Jefferson. Você vê como a gente aprende todo dia, né, Leozão? Tem jeito. Ele falou que usa porque não precisa realmente do sort. Muito útil, cara. Não sabia e eu vou vou passar a utilizar ele bastante agora. Mas somente para fazer a aula fluir e como não teremos problemas de processamento aqui, porque a nossa base de dados é simples, eu vou adicionar o sort rows. Bom? Maravilha. Aqui podemos ver que no select values nós já temos somente os campos que necessitamos. E aqui, cara, como todos os campos são iguais, na verdade nós nem precisamos utilizar o sort rows, tá? Porque a gente vai fazer uma agregação com os registros únicos que se repetem. Então não é o tipo de preocupação que nós devemos ter na realidade, tá? Vamos lá para o group by. E aqui eu vou selecionar quais são os campos que eu quero agrupar e quais são os que eu quero agregar, tá bom? Então, podemos clicar aqui no Get Fields e aqui nós vamos selecionar os campos que são iguais, que é nome, sobrenome e e-mail. Vamos remover o TD. E aqui embaixo nós vamos selecionar o campo que nós queremos agregar. Legal. Aqui em tipo de agregação, é o que eu comentei com vocês. Ó. Ele tem diversos tipos. Então ele tem sum, ele tem average, que é o min, ele tem a median, que é a mediana, percentil, mínimo, máximo,
números de valor, nossa, uma porrada de coisa, gente. E o que a gente vai utilizar é um carinha chamado concatenate strings separated by, e aí ele tem um vírgula aqui, tá vendo? Basicamente ele fala, vamos concatenar strings separadas por vírgula. Só que nós não queremos utilizar vírgula, porque pode ser que no texto incluído no nosso banco de dados, no nome do produto ou na descrição do produto, já tenha vírgula. Então a gente precisa selecionar um valor personalizado. Então, para isso, nós podemos definir esse cara aqui embaixo, que é o concatenate strings separated by, e aí a gente consegue selecionar o valor que a gente quer fazer essa concatenação. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, esse ponto e vírgula, tá vendo? Vou dar um OK. Ele vai dar aquela mensagem sobre a recomendação de ordenar, mas como eu expliquei para vocês, nesse caso, não se faz necessário. Vou voltar no meu modified JavaScript e ao fim da string eu vou adicionar esse cara. São os 3 pontos. Tá bom? Vamos adicionar novamente um modified JavaScript. Um modified JavaScript não, gente. Um dummy. Tô ficando louco. Somente pela lisura do processo. Eu sei, gente, que não é necessário isso, mas tô acostumado. Se tudo der certo, ele vai fazer essa agrupação para a gente. Maravilha. Agora nós temos um único registro com o TD inteiro agrupado. Olha só que legal. Agora que nós temos um único registro, o que nós fazemos, Leozão? Vamos mandar o e-mail, né? Ah, calma, danadinha. Agora a gente vai jogar esse cara para uma variável, para configurar ela no e-mail. Então vamos dar aqui um set verbal. E vamos configurar ela como TD. Maravilha. Podemos dar um OK. Vamos alterar aqui, tá? Para ele ser válido na nossa virtual machine inteira. Ele dá aquele aviso chato novamente, que não é possível pegar variáveis e setar na mesma transformação. Maravilha, nós já temos o nosso HTML personalizado aqui. Tá bom? Agora que nós já temos todas as nossas variáveis devidamente definidas, nós podemos ir para o step de mail. Então nós fechamos essa transformação, fechamos essa outra transformação e vamos adicionar um step de mail aqui no job secundário. Oh, tá difícil. Calma. Aí, foi. Maravilha, gente. Agora, tudo que a gente precisa fazer é configurar esse step de mail utilizando variáveis, tá? Então, aqui, em destination, eu posso apertar um Ctrl espaço e a minha variável vai estar aqui. Geralmente, eu coloco o início de variável, o nome das variáveis iguais para ficar mais fácil de achar aqui, tá? Mas não vai rolar. Então, o que a gente Coloca faz? a primeira letra da variável que acha mais rápido. Primeira Ele letra? já direto. Eu não lembro. Ele não acha, Ele cara. não leu ainda, né? Ele não pôs. Não, ele já leu, mas... Enfim. Vamos pegar lá. Ilha, set variables. Minha memória é ruim assim, tá, gente? Não lembro o nome das variáveis. Nome, sobrenome, e-mail. Então aqui, a gente vai colocar e-mail. Somente para a gente ter certeza, gente, eu vou enviar todos os e-mails em cópia para mim, tá? A gente ver se os e-mails foram gerados corretamente e enviados. Geralmente, quando eu estou testando, eu coloco o meu e-mail no destination address, para não fazer caquinha e enviar um e-mail mal formatado para as pessoas, tá bom? Mas como eu coloquei um monte de e-mail lá que eu nem conheço, a galera vai começar a receber e-mail do nada, tá bom? Em sender name eu vou colocar como Jonathan da Pendata. O endereço de onde a gente vai enviar é do meu e-mail mesmo.
Lembrando que poderia ser o do e-mail corporativo da sua empresa, tá bom? Disponibilizado pela galera de infra. Em server, acho que é... .com lá no e-mail, mister. Oh, verdade, Léo. Muito obrigado, cara. Em server eu não lembro se é smtp, smtp.gmail.com. Gente, minha memória é bem ruim. Me julguem. Eu vou abrir aquele step que eu já tinha criado. Vamos lá. Acertei a primeira parte. A porta é 465. Ó, o Jefferson falou que se quiser colocar o e-mail dele de novo, tá disponível. Não, tá de boa, Jefferson. Vou ficar abusando da sua boa vontade, não. Use Authentication. Vou colocar aqui, fazer a minha autenticação. E seguro utilizando o SSL. E-mail message. Aqui começa a brincadeira, tá bom? Primeira coisa, a gente vai setar o check para enviar apenas o comentário, o que estiver em comment no body. Segundo ponto é utilizar tags HTMLs, tá bom? Como foi visto na live anterior. Em assunto, o assunto a gente também poderia deixar de forma personalizada, mas nesse caso vai ser: hey, tenho um presente para você. Sempre no singular, porque nós estamos falando de um e-mail personalizado, tá bom? E agora, no campo de comment, o que a gente vai fazer é pegar o nosso template. Eu vou copiar ele aqui e criar uma cópia para não cagar tudo, tá bom? Ok, maravilha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou remover esse código todo daqui. Tá vendo? E vou adicionar a minha variável TD. Olha só que simples. Lá em cima... acho que eu apaguei o campo errado. Apaguei o campo errado aqui, gente. Vou excluir esse campo TD. E vou colocar a variável que eu criei de forma dinâmica utilizando o JavaScript. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Em nome, eu vou colocar a variável nome. Ok? Em texto, eu não defini nenhum texto, né? Poderia ter definido o texto em uma variável também. Mas vamos digitar qualquer coisa aqui. Aqui é o Jonathan. Uma outra tag P. É um prazer ter você como nosso cliente. Ficamos tão felizes que resolvemos te mimar. Segue abaixo alguns produtos com descontos que possa te interessar. Maravilha. É isso, gente. Podemos copiar esse cara aqui. Vamos colar ele no comment. E agora, fé no pai que vai. Simples assim. Simples assim, tá bom? Posso clicar em OK, salvar esse cara. E vamos enviar. Vai chegar uma porrada de e-mail aqui para mim, né? Vamos lá. Se tudo der certo... Alguma coisa vai dar errado. Não tô esperando que dê erro, gente. Vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai enviar um a um, tá bom? Mas se não deu erro logo no começo, as chances são que deu bom. Aqui no log você consegue acompanhar os valores das variáveis que ele vai criando, tá vendo? Olha só, o TD ele tá adicionando esse valor, ó, tá enviando para o Leandro, sobrenome Lima, então você consegue ir acompanhando todo esse processo, tá?
Vamos ver se dá bom. Às vezes, por uma inconsistência no banco de dados, pode ser que dê ruim e acabe duplicando esses registros. Mas aí você consegue resolver daquela forma que eu fiz, deixando todos os campos idênticos. Vamos ver como é que tá o meu Gmail aqui, se tá chegando alguma coisa. Será que tá indo para spam? Ah, tá chegando, ó. Tá vendo, ó? Hey, tem um presente para você, ó. Juliana, Daniel, Leonardo, Leandro, Jonathan. Se eu abrir o meu e-mail que incluí, Jonathan, opa, aqui é o... Ai, ficou estranho, né? Um e-mail pro Jonathan falando que aqui é o Jonathan. É um prazer ter você como nosso cliente. Ficamos tão felizes que resolvemos te mimar. Segue abaixo alguns produtos com desconto que possa interessar. Aqui, ó, ele está exibindo o produto. Olha só que legal. O nome do produto e o preço, tá bom? A gente vê que o template está meio cagado, né? Eu imaginei que estava sendo tratado esse cara aqui para ocupar a tela inteira, mas a verdade é que não está. Então, a gente poderia resolver isso aqui no HTML, mas eu acredito que o intuito da live já foi transmitido, né? Me conta aí o que vocês acharam, gente. Deu bom, ó. E agora deve ter um monte de gente recebendo e-mails por aí. Sem entender nada, né? Sem entender nada. Ó. Se tiver algum Felipe@gmail aí que recebeu um e-mail, fui eu, tá? E eu Pior enviei um que é, e-mail eu real enviei um mesmo. presente para você, né? Uma blusa da Adidas e um airfryer. Lógico. Não, tem alguém aqui que recebeu um PS5, cara. Vamos ver. Ó, esse daqui é um sofá de couro e uma cadeira gamer. Coloquei um PS5 aqui para alguém. 2 microfones. Uma geladeira e uma Smart. Um fogão e um teclado. Ó, uma air fryer. Leonardo também. Ó, foi errado aqui, ó. Eu coloquei o mesmo código pro mesmo cara. Mas não tá ruim não, né? Tá ruim não. Bom, gente, para deixar isso o mais profissional possível, é o que eu comentei para vocês, sempre o template dita o quão bonito é. Por exemplo, no e-mail, aqui no Gmail abriu dessa forma, mas se for um e-mail corporativo, as chances são que você precisa utilizar algumas tags da própria Microsoft para formatar o e-mail da melhor forma possível no Outlook, né? Então, sempre que vocês tiverem que fazer esse processo, cobrem um template de e-mail corporativo, que a equipe de desenvolvimento web vai providenciar isso para vocês. Caso você tenha uma empresa média ou pequeno porte, pode ser que não tenha uma equipe destinada para fazer isso, os caras achem ruim vocês demandarem esse tipo de atividade para eles, aí vocês podem tanto comprar um template que tiver disponível, ou pegar um web e ir alterando de acordo com a sua necessidade, tá bom? Se eu pegar uns 15, 30 minutinhos aqui, eu consigo deixar ele padrão profissional. Mas como o intuito da live é falar de PDI e dados e não de desenvolvimento web, eu não vou focar nisso, tá bom? Tem alguém que ficou com alguma dúvida sobre esse processo? Não entendeu algum ponto? Gostou de como foi realizado? Eu, particularmente, fiquei bem surpreso, viu, gente? Sendo bem sincero, eu fiquei surpreso que rodou tão fácil assim. Achei que ia dar bastante bug, mas deu bom logo de cara, né? O que você achou, Leozão? Top, mister. Topper. Ó, podem compartilhar os jobs? Seria incrível ter acesso ao material posterior. Sim, a gente vai compartilhar. O Léo ele já criou um GitHub para a gente compartilhar com vocês todo o material que criado. Eu que estou devendo o envio do material para ele, inclusive me chamou na chincha aqui antes da live, mas assim que acabar a live eu vou enviar todos os materiais para ele e ele vai subir esse material lá, tá bom? Alguém aqui aprendeu alguma coisa nova? Eu particularmente aprendi. Eu não conhecia o Memory Group By, e cara, ele é extremamente útil, porque um step que você reduz na transformação pode valer muito, né? Como vocês puderam ver, eu sou bem chato com as minhas transformações, tá? Então eu gosto de tudo muito bonitinho, cara. Eu tenho toque, cara. Até mesmo com código. Quando eu pego o código de alguém, a primeira coisa que eu faço é identar ele todinho de acordo com os meus padrões. Ó, show de bola.
Ó, Wellington, achei muito top, apesar que nunca estudei Pental, tem bastante coisa similar a SQL. Sim, sim, Wellington. A ideia do Pental Data Integration é ser uma ferramenta point and click, né? Então é realmente soltar na mão de pessoas que não têm nenhum background de programação, mas ela também é ótimo para mapear pipelines de dados. E isso são por dois motivos, né? Diferente do SQL, imagine se você tivesse que fazer tudo isso em SQL, cara. Ia ficar um código enorme e você não ia ter transparência em todo o processo, né? Então o PDI, além dele dar transparência, ele dá a possibilidade de pessoas que não têm conhecimento em programação resolver seus próprios problemas. Ó, show de bola. O Jefferson falou que aprendeu pacas, a Cíntia também. Show de bola, gente. O objetivo era justamente esse. E isso vocês podem aplicar para resolver diversos tipos de problemas, né? Eu, pelo menos, já utilizei para resolver diversos tipos de problemas comerciais, empresariais, pessoais, né? Então você pode fazer isso de qualquer forma possível, né? Imagine que eu queira enviar e-mail para todo mundo que está na lista cadastrada da Pendata, por exemplo. Ao invés de pagar uma ferramenta de e-mail marketing, eu mesmo poderia ter meu próprio template e fazer esses disparos, tá bom? A Cintia mandou aqui, ó. Se não for pedir muito, quando subir, sobe o de signo também para poder aplicar com alguns amigos. Show de bola, Cintia. Eu vou procurar exatamente da mesma forma, tá bom? Eu vou subir mais uma coluna lá mostrando a data de aniversário e as características dos signos, tá bom? E eu adiciono mais essas duas colunas ali no campo de descrição e subo depois. Fechado, Léo? Pode me cobrar. Fechado, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Cobra não! Ah, tô de sacanagem. Ah, mas se você quiser já disponibilizar esse, depois a gente só dá um commit lá, eu aceito. É mais seguro, né? É mais seguro. Exatamente. Bom, gente, show de bola. Fico muito feliz que vocês gostaram, que vocês aprenderam. Se você é novo e está por aqui quietinho, se inscreve no canal. A gente tem muito conteúdo bacana. As lives do Chora PDI acontecem todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? E geralmente toda sexta-feira ou a gente faz um hands-on ali, resolvendo algum problema na prática também, ou nós fazemos um talks, né, Léo? Que é receber um convidado de fora do canal para falar de algum assunto que tenha relação ao mundo de dados. Quem me acompanha no Instagram viu que eu abri uma votação. Pelo que eu vi da última vez, tinha 100% de resposta, né? Sobre a possibilidade de trazer assuntos conceituais e corporativos, né? Então, falar sobre cultura data-driven, como você montar uma área de dados se você é um departamento de uma única pessoa, né? Porque tudo tem um começo, a gente que veio de baixo ali, né, Léo? A empresa não tinha BI nenhum, a gente sabe o sofrimento que foi realmente para convencer o gestor, convencer a diretoria e tirar o projeto do papel. Então a gente vai trazer muito conteúdo nesse sentido também, tá bom? Dito isso, a galera tá perguntando bastante também sobre o cronograma do curso, né, do Chora PDI, e eu vou dar aqui alguns detalhes do curso Chora PDI, não, do curso Analytics com o Pentaho, e vou passar alguns detalhes aqui para vocês, tá bom? Ô, Léo, se eu deixar passar alguma coisa aqui em branco, você puxa minha orelha pra gente passar tudo bonitinho aqui pra galera, tá bom? Show. Manda aí. Maravilha, gente. Seguinte, eu e o Léo, nós já preparamos tudo que será passado durante o curso de Analytics com o Pentaho, tá? E eu acho que o ponto número 1 é a gente entender para quem esse curso se destina, né? Quando a gente idealizou a criação do curso, a gente não queria que fosse somente um curso de Pentaho. Por que não só um curso de Pentaho? Porque Pentaho é uma ferramenta. Pentaho, ele é só o veículo que vai te levar para algo maior, né? Que é você construir uma solução baseada em dados. Então, a gente queria que pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre dados, sobre cadeia analítica, sobre BI, recebessem um banho de loja e conhecimentos o suficiente para atender as demandas que ele vem recebendo na empresa ou até mesmo de vagas, de possíveis vagas que eles tenham recebido. Então, o nosso conteúdo ele é destinado para pessoas que já trabalham na área de dados e
querem ter uma visão holística sobre toda essa cadeia analítica, tá bom? Ele é destinado para pessoas que não têm conhecimento nenhum na área de dados e querem entrar na área de dados devido à grande oportunidade e à expansão que essa área tem tido. E também é dedicado para pessoas que querem aprender Pentaho, né? A gente sabe que muitas pessoas já têm conhecimento sobre BI, engenharia de dados, ciência de dados, mas ele precisa utilizar BI no dia a dia, cara. Ele precisa saber fazer uma carga de uma dimensão, ele precisa montar um DW, ele precisa criar um dashboard. Então, o curso se destina para esses 3 perfis de pessoas, tá bom? Inicialmente, nós quebramos o curso em 3 módulos e 2 bônus, tá bom? A gente pode mudar isso. Se a gente vê que as aulas estão muito longas, a ideia é que a gente quebre um pouquinho mais as aulas, tá? Mas a ideia é que, a princípio, sejam 3 módulos e 2 bônus. O bônus número 1, vocês já sabem qual é, que é o acesso a todas as lives do Chora PDI. E, sinceramente, eu acredito que esse bônus ele só vai ser disponível para essa primeira turma, tá bom? Porque para as próximas turmas nós vamos comercializar esse produto à parte. Então, essa primeira turma realmente vai receber um pacote completo, né? Então, o primeiro módulo, a gente entra na nossa jornada analítica. O módulo número 1 é a jornada analítica. O que vai ser passado na jornada analítica? Cara, a gente vai pegar todos os alunos pela mão e voltar no conceito do que é dado, como transformá-lo em informação, como transformar informação em conhecimento, transformar conhecimento em decisão, né? Essa cadeia, esse step by step é muito importante que todos vocês estejam cientes de core e salteado. Pode parecer besteira, pode parecer mentira, mas, gente, se vocês soubessem a necessidade de pessoas com esses conhecimentos básicos, conhecimento base, tá? De BI, de Big Data, de ciência de dados, de função de um analista de BI, da função de um cientista de dados, em pequenas, médias e grandes empresas, vocês realmente cairiam para trás, tá bom? Então, eu não quero ensinar Pentaho para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como estruturar uma solução corporativa voltada para dados. Eu quero que vocês consigam bolar uma estratégia de aquisição de dados, uma estratégia de enriquecimento de dados, tá bom? Então, o passo número 1 é, nessa jornada analítica, nós vamos falar sobre os conceitos de dados, de BI, de Big Data e de ciência de dados, tá bom? Uma vez que vocês caminharam por cada passo dessa jornada analítica, nós iremos para o módulo 2. O que é o módulo 2? No módulo 2, a gente começa a falar sobre o Pentaho, sobre a plataforma Pentaho Analytics. Então, nós vamos dar um banho de loja sobre as 4 principais ferramentas do Pentaho Analytics, que é o Pentaho BI Server, o Pentaho Data Integration, o Pentaho Report Design e o Pentaho Schema Workbench, tá bom? As mais conhecidas aqui são o PDI, o PRD e o BI Server. O Mondrian, como a galera costuma chamar o PSW, ele não é muito conhecido, mas quando a gente fala de criar uma solução corporativa de BI, ele é extremamente importante e estratégico, né? Porque ao invés de você ficar recebendo pedidos de analistas, pedindo relatórios específicos para eles, você solta o poder na mão deles, né? Uma vez que você tem um BI muito bem feito, muito bem estruturado, você vai soltar essa ferramenta na mão dele que funciona como se fosse um Power BI, onde ele simplesmente identifica quais são as métricas que ele quer analisar, por quais dimensões, e ali ele tem um gráfico personalizado para ele, tá bom? Então a ideia do Modrin é justamente criar um Cubolap para que no dashboard, no Pentaho Server, você disponibilize visões para ele através do Saiku, tá? Que é um plugin do Pentaho para que você crie suas próprias visões de forma bonitinha e analítica, tá bom? Então, módulo 2, introdução ao Pentaho Suite. Será apresentado todas essas ferramentas e mostrado como instalar cada uma delas, ok? Módulo 3, uma vez que nós já temos todo o conhecimento da jornada analítica e já possuímos a intuição sobre o que é o Pentaho, qual ferramenta faz o que, já temos ela instalada na nossa máquina, nós vamos botar a mão na massa. Então, o módulo 3 ele serve para mostrar para vocês como implantar uma solução corporativa de BI utilizando Pentaho, tá bom? Nós estamos levantando
qual a base de dados será utilizada, mas eu garanto para vocês que não será a Northwind, que é a que todo mundo utiliza, né? Nós estamos buscando uma base de dados bem diferente, né, Léo? Algo que Exatamente. busque resolver, dá uma visão realmente diferente de tudo que vocês conhecem, né? As chances são que, se você está acostumado a trabalhar com dados de um mercado específico, você vai sair completamente da sua zona de conforto, cara. Isso eu garanto para você. Se você trabalha no mercado financeiro, e-commerce, qualquer outro tipo de segmento, eu te garanto que o projeto em que você vai atuar, você vai sair da caixinha, tá bom? Então, no módulo 3, a gente vai montar uma solução analítica completa utilizando Pentaho, tá? Então, a gente vai passar por todos os processos de uma implantação de BI. A gente vai fazer o levantamento de requisitos, a viabilidade de negócio, o entendimento das necessidades que o negócio quer atender. A gente vai identificar quais são as perguntas que o negócio quer responder, né? 5W2H, né, Well? Então, Exatamente. é realmente todo o processo, tá, gente? Não é só Pentaho. A gente vai passar por todo o processo cognitivo e técnico. Então, após isso, a gente vai fazer a criação do nosso modelo dimensional. Qual modelo será que é melhor aplicado para esse tipo de problema? É o Star Schema? É o Snowflake? Então, vocês vão ter que decidir isso. Vocês vão ter que entender o porquê o modelo escolhido é o melhor. Vocês vão aprender a criar um ETL foda. O que é um ETL foda? É um ETL que você só vai fazer ele uma vez, cara. Uma vez feito, você não vai mais se preocupar com ele. Você vai fazer todos os tipos de tratamentos possíveis para você nunca mais ver esse cara, tá bom? Você só vai precisar revisar ele caso seja necessário incluir mais informações, mais métricas, mais dimensões, mas em relação a uma padronização, enriquecimento, limpeza de dados, cara, você não vai precisar revisitar esse cara. Você vai aprender como criar cubos ou lápis utilizando o Modrian. Então a gente vai falar muito sobre a hierarquia, sobre campo calculado, criação de novas métricas, tudo mapeado para o problema específico que vai ser destinado à nossa base de dados. Tá bom? Feito isso, nós vamos falar também sobre a criação e envio automatizado de relatórios gerenciais, né? A Cíntia comentou ali que ela usa, aliás, o PRD para enviar alguns relatórios, e é com ele que nós faremos isso também. Então, a gente sabe que muitas vezes é necessário envios semanais, mensais, quinzenais ou até mesmo diários de informações a nível operacional, a nível estratégico, e é utilizando o PRD que vocês aprenderão a fazer isso. E por último, nós vamos falar sobre o BA Server, que é a camada analítica, né? É o que une tudo, é onde nós conectaremos tudo que foi criado a ele. Então, nós conectaremos o cubo que foi criado a ele, o ETL que foi criado, o PRD. Nós mostraremos para vocês como garantir a segurança de acesso utilizando o Pentaho Server, né? Muitas empresas ainda utilizam a senha definida pela própria aplicação, e é uma senha chumbada, e sempre tem uma pessoa que sabe a senha. Então a gente vai ajudar vocês como construir uma solução corporativa, incluindo a segurança da informação, tá bom? E os bônus que eu comentei com vocês, o primeiro é o Chora PDI, que realmente acredito que só vai estar disponível para a turma nessa primeira turma. E o segundo bônus é um bônus surpresa, gente. É um bônus surpresa que vocês só ficarão sabendo quem se matricular. Mas dando um spoiler para você, o nome do bônus é A Jornada Continua, tá bom? A gente passou pelo primeiro módulo, que é a jornada analítica, e o bônus número 2 se chama A Jornada Continua. E somente quem fizer parte da turma saberá do que se trata. É o que eu falei para vocês, nós não estamos montando esse conteúdo para concorrer com outros players do mercado. Gente, pelo amor de Deus, quem não quiser participar do treinamento não tem problema nenhum. A ideia é que a gente nunca pare de fazer essas lives do Chora PDI, é o que eu falei pro Léo. Quando a galera tiver num nível bom, um bom conhecimento sobre os steps, aí a gente vai começar a toda live trazer um problema diferente para a gente solucionar. Inclusive pode ser problemas dos próprios espectadores, né? Então a ideia é realmente dar uma formação, um banho de loja no que diz respeito a dados, tá bom? Outra coisa,
Eu e o Léo ainda não definimos se o acesso ao curso vai ser para sempre, tá bom, gente? E isso é por 2 motivos, tá bom? Motivo número 1, nós queremos uma turma que interajam, engajem e apresente resultados. E já foi apresentado em diversas pesquisas, eu falo isso por mim mesmo, que quando eu tenho acesso a um curso por toda a vida, por toda a existência, cara, eu procrastino e eu não finalizo esse curso. Muitas vezes eu nem inicializo esse curso, né? Saiu uma pesquisa outro dia que diz que os cursos, as pessoas que possuem acesso vitalício ao curso, elas concluem 3% do curso, cara. E isso é um absurdo. E como nós queremos turmas extremamente engajadas e que caminhem juntos, eu particularmente não acho apropriado deixar esse tempo. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2 é que a ideia é que o curso seja como um Facebook. Ele não acabe nunca, né? Ele tenha temporadas. Então, essa primeira turma vai pegar essa temporada inicial, mas a cada 6 meses a gente inclua novos módulos, trazendo conteúdos novos, mostrando como utilizar Pentaho na nuvem, falando sobre conceitos, trazendo palestras com especialistas de mercado. Então, a ideia é que o curso ele vai ficando sempre maior. Então, nós estamos estudando sobre a possibilidade de uma assinatura. Mas no Pentaho Day, nós vamos falar para vocês como vai funcionar, tá bom? Para quem não está ligado, o Pentaho Day ele vai ser um evento onde nós vamos abrir a inscrição para o nosso treinamento, tá bom? Então, somente quem tiver no Pentaho Day vai ter a possibilidade de se inscrever nesse treinamento, tá bom? Não tem sentido a gente abrir para todo mundo. A gente entende que no Pentaho Day estarão somente os comprometidos. Quem quiser participar do Pentaho Day e não tem intenção nenhuma de adquirir o curso, cara, não tem problema nenhum. Você é muito bem-vindo, tá bom? Jonathan, só quer estar fazendo Pentaho Day para vender o curso? Não, cara. Não estou fazendo isso só para vender o curso. O Pentaho Day é algo que eu quero fazer há muito tempo. Eu gostaria de fazer até com outros especialistas de mercado, onde eu vou mostrar para vocês como criar uma solução corporativa utilizando a plataforma Pentaho, tá bom? Infelizmente, pelo tempo de todos e até mesmo no YouTube ser muito escasso, a gente levaria horas para mostrar como realmente criar essa jornada analítica. A gente vai mostrar de forma macro, né? A gente não vai botar a mão na massa, mas a gente vai dar toda a estratégia para quem estiver presente no dia. E quem quiser participar do treinamento vai ter essa estratégia dentro do treinamento e ainda vai ter as aulas para tirar essa estratégia do papel, tá bom? As inscrições para o Pentaho Day nós vamos enviar essa semana, ok? Para quem segue a gente no Instagram, no LinkedIn e tá no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, a gente vai enviar por todos esses canais, tá bom? Então, se você não segue a gente, não está inscrito no canal, eu recomendo que vocês sigam, que vocês se inscrevam no canal, que vocês nos adicionem no LinkedIn, porque a gente vai compartilhar por todos esses canais. Tá bom, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Wellington, quando serão as inscrições do Pentaho Day? Nós vamos abrir para as inscrições essa semana e o evento ele vai ocorrer no dia 31 de maio, tá bom? Então, no dia 31 de maio vai ocorrer o Pentaho Day. Ele é uma segunda-feira. Nesse dia nós não teremos o Chora PDI, por motivos óbvios, tá bom? E nós abriremos as inscrições para o Pentaho Day. Legal, Jonathan. Estou no Pentaho Day. Quero fazer parte do Analytics com o Pentaho. Como eu faço? No Pentaho Day eu explico para vocês. Tá bom? Show. A galera da Squad já falou que vai aparecer no Pentaho Day. Rodolfão, um abraço para você, cara. Cara, se tiver alguém aqui que queira aprender, clique. Esse é o cara, velho. Esse é o cara. Eu tô pensando seriamente em fazer um curso de clique também. Porque é o que eu comentei com vocês. O Pentaho, ele é só um veículo que serve para te levar em uma jornada, tá bom? É muito importante que vocês tenham todos os conceitos a fundo. Vocês precisam desse conhecimento a fundo. E é o que eu comentei com vocês. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de diretores, superintendentes, gerentes que não têm uma visão analítica abaixo de uma diretoria de dados, tá bom? Então, sejam agentes transformadores, gente.
Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora antes da gente finalizar a live. Teve algumas perguntas aí, mister. Manda bala então, Leozão. Caça aí. Vamos lá responder. Primeiramente, eu fui ver nossos links lá e no YouTube tá bugado mesmo o LinkedIn. Dei risada demais quando apareceu o Jonathan Davis lá, cara. Putz, velho. Mas vamos lá. O Juan mandou uma pergunta aqui. Dentro do conteúdo também haverá incorporação do painel em aplicativos externos? Incorporação de painel? O que você quer Exatamente. dizer? Acredito que ele quis dizer a gente criar um dashboard e colocar em outras aplicações, por exemplo. Cara, é possível fazer isso, tá bom? Mas a gente vai centralizar tudo dentro da plataforma Pentar, né? Então a gente vai mostrar até mesmo. O Léo já soltou um vídeo aqui no canal mostrando como criar um plugin, um sistema dentro do Pentar. E isso a gente vai fazer até mesmo lá, tá bom? A ideia é que a gente crie uma aplicação de BI autônomo, cara, para que vocês não precisem lidar com o usuário final, tá bom? Essa é a ideia. Exatamente. Jefferson mandou uma pergunta aqui. Mister Léo, ó. Tá pegando sua ginga aí, Mister. Qual seria uma máquina boa na AWS para colocar toda a suite do Pental para rodar? Muito processador ou muito memória? Eu acredito, Jefferson, que tem que depender muito da quantidade de dados que você vai movimentar. Mas para rodar a suite, você não vai precisar de muita coisa não, tá? Principalmente porque o PDI geralmente fica na máquina do usuário, ele não joga no servidor para ficar desenvolvendo lá. O BI Server você vai precisar de um máximo de 4 GB para rodar, então 8 GB de memória fica bem tranquilo. Acredito que não passa muito disso, de 8 GB de RAM. E processador, geralmente a gente usa as T1 a Small da AWS, acho que já dá para usar bastante, já supre todas as necessidades. Mas depende muito também da quantidade de dados, foi aquilo que eu falei, que aí, se você precisar de mais poder, tem que upar mapa. Isso aí. Beleza? Ó, o Elton aqui, o Eliton, colocou aqui, ó, joga cara não, tô desempregado. Elton, a gente já mandou o papo para você. A gente vai disponibilizar 10 vagas para quem está desempregado, tá bom? Então, eu já falei para vocês, adicionem a gente lá no LinkedIn ou no Instagram. Meu Instagram é @bicompentaho. E agora o Léo, ele fez o Instagram para ele oficial. Fala qual é o seu Instagram, Léo. Dados de quebrada, hein? Porque eu moro na quebrada, então. Então tem que colocar dados de quebrada. Isso aí, segue o Léo lá, @dados de quebrada, tá bom? A gente vai começar Exatamente. uma jornada bem bacana de geração de conteúdo no Instagram. Então a gente vai selecionar um dia para falar de assuntos específicos, tá bom? E é isso, gente. Eliton, então não se preocupe, chama a gente, cara, passa seus dados lá no LinkedIn ou no Instagram e a gente vai sortear as 10 pessoas que estão desempregadas, tá bom? Show. Rodolfão também deixou aqui, e avisem os amigos de vocês, gente. Se você conhecer alguém que está desempregado, já trabalha com dados, quer se especializar um pouco mais, ou está desempregado e está buscando se recolocar na área de dados, avisa ele, cara. De repente, isso pode ser um divisor de águas na vida dele, né? Então vai ser bem bacana. Show. Rodolfão deixou uma pontuação aqui bem bacana. Apenas um grupo de 5 a 10% das empresas conseguem aproveitar os dados de forma inteligente e lucrativa. Resumindo, vem quente que o mercado está fervendo. Pentarro neles. É isso mesmo, Rodolfão. Cara, eu tô fazendo algumas pesquisas e eu fico surpreso porque quando a gente vê uma empresa grande, a gente acredita, cara, esses caras devem estar avançadíssimo. Mas na verdade, não, eles caminham muito mais lento, né? Então, grande parte das empresas vão precisar de empresas de consultoria, né, para começar a falar de cultura data-driven, data literacy. Então, cara, as empresas estão buscando por profissionais com a visão de dados, com conhecimento de dados. Não só conhecimento de ferramentas, mas conhecimento da cadeia analítica como um todo, tá bom? É o que eu comentei com vocês. É muito importante que vocês saibam identificar oportunidades de onde transformar dados em valor, como transformar dados em dinheiro, tá bom? E quando você for vender essa ideia, é muito importante que você tenha argumentos sólidos e válidos. E para isso você precisa conhecer toda essa cadeia analítica, desde o que é um dado
até como aplicar machine learning para prever quanto seu faturamento vai aumentar ou abaixar de acordo com cada tipo de cliente. Fechou? Fechou. Bom, gente, fala, Leozão. Mais alguma dúvida, galera? Vocês querem mandar aí? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora é agora. Enquanto isso, eu vou deixar aqui um recadinho. Segue lá BI com Pentarro. Mr. Jonathan lá trazendo muitas novidades para vocês. E eu agora, com dados de quebrada, também vou trazer algumas informações. Meu conteúdo não vai ser basicamente o mesmo do Mister. A gente vai fazer uma divisão, ele passa uma parte de um conteúdo, eu vou abordar outros termos, outros temas também. E para você que sempre pediu, a gente está lá com o GitHub, /Pendata. Já mandei o link no Telegram. Só subirem lá, eu vou subir todas as transformações de hoje também lá, para vocês conseguirem utilizar, tá bom? Mais um recadinho aqui, Leozão. Isso que o Léo falou é importante, tá bom, gente? O conteúdo que ele vai gerar lá no Instagram dele é completamente diferente do meu. Vocês podem ver isso como um crossover, tá ligado? São histórias apartadas dentro da mesma realidade. Pra você ter ideia, eu tô acompanhando o conteúdo do Léo. Então, isso é muito bacana, né? A ideia é trazer um máximo de conteúdo diferente para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo restinho de segunda-feira. Espero que vocês tenham, sei lá, aprendido pelo menos 1%, estejam 1% melhor saindo da live do que quando chegaram. Eu tenho certeza que eu estou saindo ao menos 1% melhor do que quando eu entrei. E é isso, gente. Foguete não tem ré. Quero desejar uma ótima noite. Tamo junto e é nóis. Se despede aí, Leozão. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. Boa noite para vocês. Curtam aí, compartilhem o vídeo na rede de vocês. E é nóis. Até a próxima. Só mais um recadinho aqui, gente. Ó, a live tá acabando. A gente vai tirar do ar a aula da semana passada do Chora PDI, tá bom? Tamo junto. Fiquem bem e é nóis. Até nóis.